louva ao Senhor. Alguém ali? Eu disse, louva ao Senhor. Vamos fechar os olhos para orar. Apresenta a ti mesmo ao Senhor. Diga ao Senhor, eu quero que esta mensagem me beneficie. Deixa Deus ouvir a tua voz. Eu disse, ora. Pede a Deus para falar contigo. Falar através da sua palavra para ti. E o Senhor vai te dar o coração para receber. A mente, a decisão para obedecer. Para que a sua palavra não seja em vão na tua vida. Em nome de Jesus nós oramos. Nosso Pai, te agradecemos pelo este retiro. Obrigado pelo esse dia de culto e no retiro. Obrigado por nos lembrar que Jesus Cristo veio neste mundo para salvar os pecadores e também para nos preparar para caminhar no caminho que leva para o céu. E pedimos, Senhor, permite que a tua palavra prepare cada um de nós para aquela cidade gloriosa do céu, em nome de Jesus. Ajuda-nos a não abandonar o caminho do céu e escolher um outro caminho que leva para um outro lugar. Mas ajuda-nos a continuar neste caminho que leva para o céu todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Fala para o teu povo esta noite, esta manhã, em nome de Jesus, oramos. Alguém grita amém. Pensou? Pode sentar. Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. E eu vou ler a partir do versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós? A qual casa somos nós? Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Assim que olhamos nesta mensagem esta manhã,
que diz o caminho mais alto da chamada celestial. Nós somos participantes da chamada celestial. Antes de ser parte desta chamada, devemos se tornar um dos filhos e filhas de Deus. Antes que recebemos a chamada do céu. E então ele disse, irmãos santos, aqueles irmãos que abandonaram pecados e abandonaram todas as coisas mundanas e abraçaram ao Senhor. E por isso há uma garantia vindo do Pai, vindo de Jesus e do Espírito Santo, através da vida que eles vivem agora, testemunhando que verdadeiramente eles têm uma mudança de vida. E então temos a garantia inabalável, porque os seus vizinhos também testificam. E a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que tudo tornou-se novo. Estes são aqueles irmãos que são participantes da vocação celestial. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Ele disse no versículo 9 que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Estás a ver? É uma vocação santa, é uma vocação celestial. Isso tem a ver com sendo irmãos santos. E esta vocação santa é associado com aqueles que são purificados, aqueles que pedem a Deus para transformar as suas vidas. E não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Chamada celestial, vocação santa, tudo associado com a nossa salvação, com o nosso resgate, com a nossa limpeza, o perdão e livramento dos pecados. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele mencionou a vocação soberana. É uma vocação celestial. É uma vocação santa, uma chamada santa. E é uma chamada, uma vocação soberana. Tudo em Cristo. E Ele coloca os nossos pés no caminho de santidade e da justiça que leva para aquela cidade gloriosa. Quer dizer, o céu. Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. É isso que o Novo Testamento chamou o caminho que leva para a vida eterna. O caminho de santidade. Que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ele disse, embora que não sejamos tão inteligentes segundo o pensamento do mundo, embora que não somos o mais civilizado, e até o mundo pode nos chamar de loucos,
Ele diz, ainda assim, se somos salvos, se conhecemos o Senhor, se colocamos nossos pés naquele caminho que leva para o céu, ele disse, somos aqueles que caminham no caminho de santidade. Versículo 9. Ali não haverá leão. Saiba que aqui não está a falar sobre aquele animal normal que chamamos de leão. Mas aqui ele está a se referir às pessoas violentas. Eles não estarão lá. Ele está a falar sobre aqueles que são egoístas na sua natureza. Gostam de denigrir outras pessoas. Gostam de oprimir outras pessoas. Então, ele não está a falar sobre o leão normal, mas ele está a falar sobre aqueles que gostam de usar força. Aqueles que estão cheios de ira. E ele disse, não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Se você quer entrar no céu, você primeiro tem que vir ao Senhor, e Ele vai tocar o teu coração. E Ele vai transformar o teu coração. E Ele vai te transformar a partir do interior. E a tua vida vai ser como aquela vida humilde e calmo. E Ele disse aqui, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a Ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. Aqueles que são salvos vão andar por ele. Aqueles cujos pecados são perdoados andarão por ele. E os resgatados do Senhor, aqueles que foram comprados com sangue do Cordeiro, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. Quer dizer, o gozo do céu agora. Quer dizer, o gozo de ter entrado no céu no fim. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Quero ouvir amém da igreja. O caminho mais alto da chamada celestial, ou então da vocação celestial. Número 1. O caminho negligenciado. Aquele caminho que o Senhor está nos convidar para entrar. Imagina quantas pessoas religiosas negligenciaram este caminho e escolheram os seus caminhos, dizendo que vão entrar no céu pelos seus próprios caminhos. Negam a chamada e a vocação de Deus, negam o Evangelho de Deus, negam o caminho que leva para o céu, para as cidades celestiais. E eles começam a trilhar outro novo caminho. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 15. A partir do versículo 15. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. A cidade celestial. Ele não sabe como chegar lá. E ainda assim está a trabalhar. Ele não sabe como chegar lá. Ainda assim é religioso. Ele não sabe como chegar naquela cidade celestial. Mesmo assim ele se esforça na tradição, na tal chamada boas obras e sacrifícios pessoal. E ele disse aqui, a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Claramente aqui, assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, muitos caminhos, há muitos caminhos. Não vai depressamente e segue aquele caminho ou então outro caminho.
Não diga que, fui introduzido a este caminho. Não, deves descobrir tu mesmo na palavra de Deus. Ele diz, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veradas antigas. O que isso quer dizer? Aquela mesma palavra de Deus revelada no passado. Não algo moderno, não algo para entreter o povo, não algo somente para congregar o povo. Ele diz, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Não apenas para descobrir este caminho, não somente para descobrir este caminho, ele disse, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, igreja, me digam, o que eles dizem? Não andaremos nele. Negligenciaram o caminho de salvação. Negligenciaram o bom caminho. E o Senhor lhes mostrou que o seu desejo é para lhes ver no céu. O seu desejo é para viver com eles para sempre. Mas antes de poderem viver com o Senhor para sempre, devem descobrir primeiro as veredas antigas, as veredas do ancião dos dias, as veredas que ele trilhou e colocou no lugar e disse que este é o caminho, andai por ele. Mas eles dizem, não andaremos nele. Versículo 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. É assim que vemos as pessoas que descobriram o caminho aqui na terra, mas eles decidiram que não vão andar por ele. Jeremias, capítulo 44. Aqui eu vou ler a partir do versículo 16. Jeremias 44, versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Estes são aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, povo de Judá, povo de Israel. E o Senhor disse, e o Senhor enviou um servo a eles, Jeremias. Até o próprio povo disse aos Jeremias no início, dizendo que vai, perguntai ao Senhor, e tudo quanto que o Senhor te dizer, nós vamos fazer. Mas agora mudaram as suas ideias e disseram que nunca mais vamos fazer. Olha no versículo 17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Tudo o que queremos fazer, é isso que vamos fazer. Auto-vontade. Dizendo que não vamos obedecer à palavra de Deus. E vamos fazer tudo que saiu da nossa boca. Versículo 27. No versículo 27, aqui nos diz, eis que velarei sobre eles para mal, porque rejeitaram o caminho do Senhor. Eis que velarei sobre eles para o mal, porque rejeitaram a vontade e a palavra de Deus, e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome. Quer dizer, nas suas rebeliões, voltaram no Egito. E quando foram avisados de que o caminho não é aquilo, saem daquele caminho. Este caminho é o caminho da destruição. Deixamos este caminho por trás. Mas eles disseram, nós vamos continuar. E vamos fazer tudo o que saiu da nossa boca. E ele disse, pela espada e pela fome, até que de todo se acabem. Até que de todo
se acabem. O Senhor desafiou-os em várias maneiras para não negligenciar o bom caminho, o caminho que leva no caminho de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ele disse, o meu caminho é o caminho do arrependimento, o caminho de abandonar o mal, o caminho de levar o novo caminho que leva para a justiça. Embora que Deus tenha dito que vai destruir, embora que Ele tenha ameaçado, se eles se arrependeram, se eles chamaram o nome do Senhor, e se eles tiveram a nova vida que o Senhor está a mostrar, então eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se eu prometer a uma nação, se eu prometer a uma comunidade, se eu prometer a um indivíduo de que vou lhe levantar, de que vou lhe edificar, de que vou lhe plantar, semear, se eles não levaram a minha promessa a sério e desviaram-se do bom caminho, olha no versículo 10, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. O Senhor tem a expectativa de que, se realmente vamos chegar aos céus, e graças a Deus nós vamos ir aos céus, eu vou ir lá, então devemos seguir o caminho do Senhor. Há um perigo quando seguimos apenas a religião, quando seguimos apenas o caminho da religião e da tradição e abandonar o caminho do Senhor, como estes filhos de Israel, esses povos de Judá fizeram. Oséias capítulo 8, versículo 2. E a mim clamarão, Deus meu, Israel, te conhecemos. Disseram que te conhecemos, conhecemos o teu caminho, somos teu povo, tu és o nosso Deus. Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Olha no que Deus disse no versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-á. Enquanto Israel estava a professar, enquanto Israel como uma nação, enquanto eles estavam a dizer, conhecemos Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, já não temos outro Pai. Mas Deus disse, rejeitaste o bem e o inimigo perseguiu-á. Olha no versículo 12. A evidência de que abandonaram o caminho certo, a evidência de que não seguiram o caminho do Senhor. Olha no versículo 12. Escrevi para eles, falando sobre toda a nação, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. E quando você vai em muitas igrejas hoje, muitas denominações hoje, é assim. O Senhor lhes dá as grandes coisas da sua lei sobre o arrependimento,
sobre a restituição, sobre o caminho reto que leva para o céu. E para eles, naqueles lugares, parece coisas estranhas. Até os ministros contam isto como coisa estranha e os membros fazem o tal. E eles dizem que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Deus e é o próprio Deus que vai nos levar no céu. E eles gritam, céu, 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 vamos entrar lá. E Deus disse, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Em outros lugares falam sobre cura, é normal. Em outros sítios falam sobre milagre, é normal. Mas quando é para falar sobre a nova vida de um crente, agora torna-lhes como algo estranhos. E há pessoas que estão a falar aqui no nosso meio, milagre, milagre, cura, cura. Até entre os nossos pregadores. Outros só estão a procurar a manifestação daquilo, a demonstração daquilo. Mas quanto à vida cristã, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, agora isso torna-se estranho para algumas pessoas nos seus entendimentos. Escrevi para eles a lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Olha no resultado, Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, a partir do versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento de buscar o caminho do Senhor, de seguir o caminho do Senhor, de andar no caminho do Senhor. O meu povo tem falta deste conhecimento. O conhecimento da salvação, o conhecimento do arrependimento, o conhecimento da justificação, o conhecimento de uma nova vida, o conhecimento do comportamento e caráter de um crente. Ele disse, o meu povo foi destruído por lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha, não basta ouvir, deves crer e obedecer. Ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Este é o caminho do Senhor. Se o Senhor, na verdade, vai nos aceitar, se na verdade o Senhor vai nos contar entre o seu povo, devemos aceitar e andar no caminho que o Senhor revelou, o caminho do conhecimento. Ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, para que não seja ministro diante de mim, para que não seja servo diante de mim, para não seja obreiro diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O Senhor quer que entendamos o caminho da salvação. O caminho do Evangelho é o caminho do arrependimento e fé em Cristo. E se nós rejeitamos isto, então já rejeitamos o verdadeiro caminho que leva para o céu. Você não vai rejeitar. Você não vai negligenciar. Você não vai abandonar o caminho da salvação em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Qualquer um de vós pode perder isso. Parece que algum de vós fica para trás. E se você perder o caminho do céu, será grande tragédia. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ele diz, todas as coisas que já ouvimos, o Evangelho, tudo que ouvimos, o arrependimento, tudo que ouvimos, acreditando no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, tudo que ouvimos sobre a nova vida em Cristo que vem como resultado da graça de Deus,
Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, em tempo que se tornamos tão familiar com a palavra de Deus, em tempo que decidimos de ser descuidadosos com a palavra de Deus, no tempo que não estamos a pensar sobre a glória do Senhor, mas pensando somente sobre nós, ele diz para que em tempo algum nos desviemos delas. Versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentamos para uma tão grande salvação? Assim que vieste neste retiro, você deve ter isso como a primeira coisa, grande salvação. E assim que prestares atenção na palavra de Deus, esta deve ser a primeira coisa na tua vida, a grande salvação. E assim como você diz que eu já estou na igreja desde a minha mocidade, desde a minha juventude, você deve revistar para ver se a grande salvação ainda está lá. E ele disse: se não atentamos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ouviram sobre o caminho. Que tipo de caminho? O caminho reto que leva para a cidade celestial, que leva para o reino celestial. Mateus capítulo 7. No Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Olha pela porta. Vigia aquela porta. Será que reta? Será que reta esta porta? Será que é estreita esta porta? Mas aqui está falando sobre algo apertado, estreita. Ele diz: entrai pela porta estreita. Esta é a porta que não vai te levar e o teu pecado. Você vai abandonar o teu pecado antes de entrar, porque é tão estreita. Essa porta não vai te servir, não vai te entrar, não vai te chegar quando você carrega adultério, fornicação, idolatria, maldade, ocultismo, desobediência, rebelião. Esta porta não vai te... Você não pode entrar nesta porta com isso tudo. Você vai entrar sozinho, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos povos religiosos. Não é algo em comum. Você encontra outro campo ali, povo aqui, quase em todos os países, em África, em outros continentes, congregam num tempo como este. E noutro tempo do ano, congregam juntos. Mas qual é a porta que eles entram? É a porta espaçosa, que carrega tudo. Entra com a tua fornicação. Entra com a tua poligamia, entra com a tua adultério, com o teu roubo, entra com a fraude. E uma vez que você pode oferecer uma parte do teu dinheiro a Deus, e Deus vai abandonar tudo. Não, esse é o caminho largo, espaçoso, que leva para a destruição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se você já encontraste esta porta, você faz parte do poucos. Mas a multidão, a maioria do povo, entram pela porta espaçosa, caminho largo. E no versículo 15, Jesus avisou. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas?
são aqueles que te dizem e que te digam que vem como tu és, permanece como tu és. Tudo é pela graça. A graça negligencia tudo que você fizer, tudo que fizeste no passado, tudo que você já cometeste no passado. A graça te ajuda. E eles te prometem perdão do pecado, do passado, do presente, e até perdão do pecado que você ainda não cometeste. Esse é um falso profeta. O falso profeta pode estar aqui, ali, aqui no nosso meio, está ali em outro lugar. Não importa, não presta atenção neles. Ele vai te dizer, não presta atenção no caminho apertado, no caminho estreito. Ele vai te dizer, não presta atenção a isso. Não olha a esse. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Não por seus testemunhos, mas por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Se realmente você nascido de novo, se realmente és filho de Deus, então vais produzir bons frutos. Uma vida mudada, vida de gozo, de paz, vida de longanimidade, vida de fidelidade e de fé, vida de mansidão. Se realmente és filho de Deus, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore maus frutos. Quer dizer que um verdadeiro filho de Deus, salvos, não pode continuar na obra da carne. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, me digam, os conhecereis. Versículo 21, muito importante. Versículo 21, muito essencial para o nosso entendimento. Se entendemos versículo 21, 22 e 23, não vamos correr para lugares onde dizem que está a fazer milagres, onde dizem que tem cura, e ainda assim a palavra de Deus está ausente. E a palavra da nova vida está ausente. Você não vai querer receber qualquer coisa deles e lhes dão falsa esperança que vão entrar no céu. Então, porque te curaram, porque te profetizaram, porque te fizeram um milagre, até os membros da igreja bíblica, eles vêm aqui quando precisam de cura. Então, se nós não estamos bem com Deus, por que eles estão a vir da igreja bíblica para ter conosco aqui? Até alguns dos seus pregadores, eles vêm aqui. Está bem, mas eles estão a dizer que nós não estamos bem, que não estamos a ir no caminho do céu. E se não estamos a ir no caminho do céu, por que os membros e ministros da igreja bíblica vêm aqui para ajuda? Quando você vai ter com eles, você estás a lhes enganar. E você também estás a se enganar. E então você vai ter algo do diabo. Se o diabo é que está a lhes instigar, se o diabo é que está a lhes usar, se o diabo é o que está a lhes instigar, então, se você recebeste qualquer coisa ali, recebeste do diabo. E se você tem propriedade do diabo contigo, seja prosperidade, cura, se você tem qualquer coisa que o diabo te deu, e o diabo está a dizer agora, fala sobre mim numa maneira boa, porque eu te dei isso, eu te dei aquilo. Se você tem a propriedade do diabo, se não deitas aquela propriedade, adivinha onde vais passar a tua eternidade?
Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora você deve se perguntar esta pergunta. Você vai dizer, será que este ministro está a fazer a vontade de Deus? Será que este homem está a pregar a palavra de Deus sem favor, sem temor? Será que ele está a pregar a totalidade da palavra de Deus? E agora você vai direcionar estas perguntas a ti mesmo. Será que eu estou a fazer a vontade de Deus todos os dias da minha vida? Será que eu estou a fazer a vontade de Deus todos os momentos? Ou será que às vezes esqueço e faço a minha vontade? E faço a vontade da carne? E faço a vontade da sociedade? Este não é o caminho do Senhor. Aqueles que vão seguir ao Senhor e entrar no céu, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Olha no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É isso que as pessoas estão à procura. Assim que o ano está a acabar, presta atenção, vais ver muitas profecias. Vão profetizar o que vai acontecer no país próximo ano. Vão profetizar quem vai subir. Vão profetizar quem vai descer. Vão profetizar de onde virá a água. Vão profetizar de onde virá a comida. Vão profetizar o que vai acontecer com a moeda nacional. Vão profetizar sobre a economia. Vão profetizar sobre tudo. E então, fala sobre a salvação. Não entendam. Fala sobre o arrependimento. Não entendam. Fala sobre a fé em Cristo que te dá a verdadeira salvação. Não entendam. E ainda assim, há pessoas que podem participar num retiro como este, e depois do retiro, você lhes pergunta, fala então uma palavra na minha vida. Profetiza na minha vida. Sabe, são aqueles que entram e saem. Eles venham na igreja bíblica. E parece que a igreja bíblica é a casa materna. E eles dizem, mas quando eu quero profecia, eu vou em outro lugar. Eu vou naquele lugar. Irmão, estás a se enganar. É um grande engano. Ele disse, muitos, não poucos, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E olha para a resposta de Cristo. A resposta de Cristo para isso. E olha no que Cristo vai lhes dizer. E o ponto é, dizer isso quando será tarde demais para fazer qualquer correção. Tarde demais para se arrepender. Tarde demais para voltar no mundo e fazer o que é o certo para poderem entrar no céu. Eles já atravessaram a fronteira. Então, pensavam que quando eu chegar lá, eu vou contar tudo que eu fiz a Jesus, profecia, grande trabalho, milagres e todas aquelas várias coisas, expulsando os demônios, ungindo com óleo, todas aquelas coisas. E eu vou dizer a Jesus que eu tenho a unção que quebra todo jugo. Olha no versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, eu quero te perguntar se você está aqui. E você disse que a tua especialidade é a oração. A oração é a tua chave. E depois do culto as pessoas vão ter contigo. Diz, expulsa Deus, profetiza. E vais começar a dizer algumas coisas. Isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Ou talvez te visitam na tua casa e te reconhecem porque você é um membro de uma equipa que a oração é a chave. E com isso tudo esqueceste da santidade. Quando aquelas senhoras te visitam,
você sabe o que está no teu coração, você sabe como coloca as tuas mãos sobre elas, e você sabe o que você faz com elas, e você sabe que não faz parte da oração, e você sabe que é por causa da maneira que aquela mulher te olhou que você está fazendo aquilo. Quando os homens te visitam, você não faz assim. Quando os homens vêm para a oração, e você não faz assim. Mas quando as mulheres que não são atraentes a ti, você não faz isso. Mas quando aqueles que ganham a tua atenção venham, e você sabe o que estás a fazer, e você estás a fingir que estás a expulsar demônios, arrependa-te, porque aquilo não é o caminho do céu. Olha no versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu oro que todas as iniquidades vai sair fora das nossas vidas em nome de Jesus. Lucas capítulo 13. E se você é realmente filho de Deus, se estás doente, Deus vai te curar. Eu disse, se estás doente, verdadeiro filho de Deus, Deus vai te curar. E se a doença ainda está lá, lembra que ouvimos sobre Jó ano passado. Eu vou continuar no meu caminho. Será que vamos receber o bem na mão de Deus e não receber o mal? E quando a sua esposa ficou cansada sobre a condição, ele disse: amaldiçoa a Deus, blasfema a Deus e morre. Ele não amaldiçoou, ele não recuou, ele não comprometeu. Está fixe. Tentamos isso, tentamos aquilo e não está funcionando. Vamos naquele lugar. Eu oro que você não vai morrer na casa de um quimbandeiro. Você não vai morrer na casa de um adorador de ídolo em nome de Jesus. Se não estás curado na casa de Deus, então como é que você pensa que vais conseguir a cura na casa do diabo? E há algumas pessoas que não conseguem aguentar por um tempo e segurar na promessa de Deus e continuar a confessar que não morrereis. Eu disse, não morrereis, mas viverei e declararei a bondade de Deus. Eles não sabem confessar isso. Eles não sabem ficar firme na palavra de Deus. Mas a partir de hoje vais ficar firme. E quando o teu povo vier e disseram, olha na tua condição, vamos te levar num lugar. Tu vai dizer, não, vocês não vão me levar a lugar nenhum. Eu vou ficar com o Senhor. Mas olha então a tua condição. Volta. A próxima semana isso vai desaparecer. A minha condição vai mudar. A minha situação vai mudar. Não vão te levar a nenhum sítio em nome de Jesus. Houve uma pessoa, alguém, na nossa igreja, estava doente, numa das regiões. E depois de ficar doente, as pessoas ali oraram. E mesmo assim continuou doente. E então o seu povo, a sua família, lhe visitaram e lhe disseram, olha para a tua condição. Vamos te levar. E ele disse, vocês são meu povo, vocês já concluíram, eu estou em vossas mãos, e não nas mãos de Cristo, mas eu estou na mão de Cristo. E ele disse, se assim disseram, eu estou em vossas mãos. E os levaram. E então os membros da igreja vieram e disseram, onde é que estás aí? Onde é que estás aí? E ele disse, são meu povo, são meu povo. Quando eu ficar bem, onde está a me levar, eu vou voltar. E ainda vou servir ao Senhor. Eu conheço a palavra de Deus. Esse aqui é embora temporário. Eles levaram na casa do quimbandeiro. E o enganador ali misturou aquela brincadeira, carvão e tudo. E no processo, morreu lá. Onde é que você quer morrer? Eu disse, onde é que queres morrer? Na casa do quimbandeiro? Continua a vir. E o milagre vai te tocar.
capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 24. Tentai para esforçar para entrar. Olha, as coisas que vai tentar para te recuar atrás. Há coisas que vai tentar para te fazer cair. Você precisa lutar contra qualquer coisa que vai te tentar, que vai querer te impedir de não entrar. E força-os a entrar. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Por quê? Porque querem entrar sem o arrependimento. Oh, Deus me salva. Deus me salva. Eles querem entrar com todas as malas de ouro e prata e de dinheiro que eles roubaram. E mesmo assim ainda querem entrar com todo o dinheiro. O avareza ainda está ali. A cobiça ainda está ali. Alguns vão tentar entrar. Muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir. Há pessoas que pensam que quando entramos no reino de Deus, há pessoas que pensam que entramos no reino de Deus apenas por levantar a mão, sem arrependimento, sem abandonar todas as drogas, sem deixando a staff, e então todas as discotecas que eles ainda participam, e eles estão a levantar a mão. Sim, eu pertenço a Cristo. Eles estão a tentar entrar, mas não vão conseguir. E depois de levantar as mãos, e depois de orar, mesmo assim, as suas vidas não estão diferentes do que eles eram. Versículo 25. Versículo 25. Quando o mestre da casa levantar e fechar a porta, e vocês ficam fora, batendo na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre, abre. E ele dirá, e ele responderá e dirá: não vos conheço, não vos conheço. Abre, abre a porta, queremos entrar no céu. Chegamos, abre a porta do céu, queremos entrar. Então, ele vai começar a dizer: já comemos e já bebemos na tua presença. Sabe o que significa o quê? Significa que vieram no retiro onde Cristo estava. E Cristo multiplicou o pão. E comeram. E lhes deu a água. E beberam. E depois receberam o restante, 12 cestos. E eles dizem: comemos e bebemos na tua presença. E o Senhor nos ensinou nas nossas ruas. Ouvimos o teu ensinamento. Estávamos lá. Olha no versículo 27. Mas ele dirá a eles: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós operadores da iniquidade. Aqueles que vêm numa congregação como esta, e a iniquidade nos seus corações, colocaram num canto dos seus corações. Vamos orar. Levantam, abre a tua boca e fala com o Senhor. Eles oram, 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 mas continuam a esconder aquela outra coisa num canto dos seus corações. Essa aqui não vou tirar. Essa aqui eu não vou me arrepender disso. Essa não vou abandonar. Mas eles oraram. E oraram e oraram. E o ministro que está nos liderar na oração dizia: ora, ora, ora. E continuamos a orar. Mas a verdadeira oração não estavam a orar. Eu sei que eu sou um pecador. Estes são os pecados da minha vida. E estas são as coisas que eu estou a carregar. Eu vou deixar tudo aos pés de Cristo. E já não vou voltar ao vômito. Senhor, perdoa-me. Senhor, purifica-me. Senhor, muda a minha vida. E dá-me a graça para ir e não pecar mais. Eles não oram este tipo de oração. Mas oraram e oraram. Gritaram e gritaram. E Jesus disse: sim,
eu ensinei nas vossas ruas, sim, comeram o pão e beberam água. Mas eu te disse, não te conheço. Apartai-vos de mim, operadores da iniquidade. Versículo 28. E haverá choros e ranger de dente. É isso que Jesus disse. Ele é Cristo. Ele sabe sobre tudo. Ele sabe sobre o que vai acontecer com aqueles que ainda não se arrependeram. Ele sabe sobre aqueles que estão a desviar e ainda não voltaram. Ele conhece aquelas pessoas que as suas vidas são sujas e pecaminosas. Mas alguém não vai lhes permitir arranjar e organizar as suas vidas. Irmão, onde é que estás? Estamos a te procurar. Vai, faz aquilo e faz aquilo. E eles estão tão ocupados nas atividades até que não vão organizar as suas vidas. E enquanto o retiro está a passar, mensagem está a passar, eles estão a fazer isso, a fazer aquilo, e as suas consciências a lhes dizer: todo esse trabalho que estás a fazer, o que será o fim? Toda a administração que estás a fazer, o que será o fim? Olha na tua vida e olha quão sujo que você é. Eu disse, sim, depois eu vou tratar disso depois. Se você não consegue tratar disso no meio do povo de Deus, enquanto estão a orar, enquanto o espírito de oração está sobre todos, se você não consegue arranjar agora, é quando que vais fazer? Quando você está sozinho em casa? Quando queres orar e estás a apanhar sono? Ele disse, se você não se endireitar agora, no último dia, ele vai te dizer, todos que operam em iniquidade, apartai de mim. Quando verão Abraão e Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. E tu mesmo serão lançados fora. E virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e sentarão no reino de Deus. O Senhor quer que andemos no caminho que leva para a vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, aqui ele está a falar com Timóteo, um ministro, um pregador, e ele estava a lhe falar que no dia em que ele vai ministrar, que haverá desafios que os pregadores vão enfrentar. O Espírito de Deus vai querer controlar os pregadores e a sociedade vai querer controlar o pregador. E o sonho, os planos do próprio pregador vai querer lhe controlar também. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. A tentação será que o povo vão querer que você prega o que eles querem ouvir. Porque o povo quer ouvir sobre as coisas materiais, as coisas desta vida. Então, Timóteo, pregues a palavra de salvação, a palavra de arrependimento, de transformação, a palavra da força e da graça e da misericórdia de Deus, a palavra da nova vida, a vida eterna. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ele disse, quando é conveniente e quando não é conveniente, pregue a palavra. Quando está fácil e quando está difícil, prega a palavra. Quando as pessoas estão a prestar atenção e quando as pessoas não querem ouvir, prega a palavra. Quando as pessoas aceitam e quando não aceitam, prega a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Vai, faz. Mesmo quando as pessoas não gostam da correção, lhes corrigem.
lhes corrigem. Não liga às suas reações, mas lhes corrigem. Exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Virá o tempo em que as pessoas não vão querer ouvir. Porque virá tempo em que não vão querer ouvir sobre os seus pecados. Não vão querer que as suas fraquezas sejam mencionadas. Não vão querer que as maldades que praticam sejam mencionadas. Ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Timoteu, naquele tempo, querem ouvir sobre boas histórias, que vão querer ouvir sobre coisas que vão lhes levantar, coisas emocional, e vão virar e vão abraçar decepção, enganos e mentiras dos pregadores. Ele disse, num tempo como esse, pregues a palavra. Versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Sofre as aflições. Se a aflição vier a ti, como resultado de pregar a palavra, fica ali, sofre. E se a dificuldade vier, se a perseguição vier, porque estás a buscar honestamente aquela fé que uma vez foi dada aos santos, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Não diga que não vão me ouvir, não vão querer converter-se, não vão responder, por isso eu vou ficar atrás. Não. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido a expressão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Você vai combater o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E você vai continuar até o fim em nome de Jesus. Você será fiel. Você vai guardar a fé. Você será justo. E você vai guardar a fé até o fim e serás firme em nome de Jesus. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha a certeza. Ele tinha certeza. Ele disse, eu vejo isso no meu coração. O Espírito de Deus está testificando, está testemunhando. Porque acabei tudo. Não deixei nada. E eu não fiz nada que não devia fazer. Eu não deixei qualquer lugar onde eu teria ido. Eu não abandonei nenhuma alma. Eu alcancei todas as pessoas e todas as almas que eu tinha que alcançar. Não deixei ninguém na escuridão e no engano. Falei a todos que cruzaram o meu caminho sobre a verdade do Evangelho. E ele disse, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E eu oro que tu também serás contado em nome de Jesus. Aqueles que amam a sua vinda. E você vai seguir o Senhor numa maneira nova até ao país celestial. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Aqui está o caminho. O alto caminho, o santo caminho, o caminho justo que leva para o céu. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. O que ele fez, irmão?
Eu disse, quando ele foi chamado, o que ele fez? Diga isso para o teu vizinho. Obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. O Senhor lhe chamou. E a palavra de Deus diz que ele obedeceu. Esse é o caminho do Senhor. O caminho da obediência. O caminho que leva para casa, que leva para o céu. Esse é o caminho vivo. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Esse é o caminho que leva até o próprio coração de Deus. O caminho que leva até a cidade dos céus. Mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho da obediência, o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Gênesis, capítulo 22. O caminho que o Senhor quer que andemos em casa, no lugar do trabalho, você não vai comprometer, você vai seguir o caminho da santidade, o alto caminho da justiça. Não importa onde estares, outros podem fazer outras coisas, mas você não pode fazer, porque você está a pensar sobre o seu e eles não. Gênesis 22, versículo 18. Gênesis 22, versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Por quanto obedeceste a minha voz. Esse é o caminho do Senhor. Quando você é salvo e chamado, e respondes esta chamada, a chamada do arrependimento, a chamada de salvação, você deve seguir o caminho da obediência. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Sabe, Deus não deu licença a ninguém, ou para ninguém, de não lhe obedecer. Deus não deu licença a ninguém para lhe desonrar. No seu reino, se nós vamos entrar no reino do céu, devemos seguir o caminho da obediência. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar, povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 23, versículo 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu dizer, obedeceres, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que dizer, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. Não posso ouvir o amém? E a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4. Mas eu vou começar a partir do versículo 1. Deuteronômio, o nosso destino é o versículo 4, mas vamos começar no versículo 1. Quando o profeta
o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, você não vai ouvir as suas palavras. O sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, Ele temereis. Não temes o homem, teme a Ele, teme a Deus. E os seus mandamentos guardareis, e a sua voz, me diga, ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá. Quer dizer, você vai lhe contar como morto, fora da tua vida. Uma mulher morta ou um homem morto não tem influência nenhuma na tua vida. Já ouviste a palavra de Deus? E Deus disse que este é o caminho, andai por ele. E então, um outro profeta, outro pregador, outro pastor, não importa o seu título, e ele vem a ti para tentar te desviar do caminho diferente do Senhor. Se você está aí na cidade do céu, se você no céu, você não vai ouvir aquele sonhador ou aquele profeta, porque ele quer te desviar do caminho do teu Deus, que te tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor. Ele quer que você desvie. Aquela mulher que vem para te influenciar, contrário daquilo que estás a aprender, ele ou ela quer te desviar do caminho do Senhor. Aquele homem que vem a ti para te desviar do ensinamento da palavra de Deus, para te desviar do caminho da obediência, ele quer te desviar fora do caminho que o Senhor vosso Deus mandou para andar neles. Assim tirarás o mal do meio de ti. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Olha, você precisa saber isto como filho de Deus. Não importa a dedicação que alguém manifesta, não importa o sacrifício que alguém oferece, se descobrires que com aquela dedicação, com aquela tal chamada consagração, que o fulano não é obediente à palavra de Deus, saiba que aquela dedicação não tem valor. Ele disse: será que o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedece ao Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe, se você acusa alguém de feitiçaria, ele vai fazer tudo para dizer que ele não é feiticeiro. Mas a rebelião perante Deus é classificado como feitiço perante a Deus. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O Senhor quer que sejamos obedientes. É o caminho da obediência que leva para casa.
Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícia. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Se morreram naquela condição de desobediência, irão para o inferno. E continuar a dizer, no versículo 13, e os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarando-os eles, não clamam por socorro. Não clamam socorro. O Senhor está nos dizer que se nós estamos no caminho do céu, alguém ali, eu quero te ver no céu. Eu devo te ver no céu. Será que vai estar lá? Eu disse, será que vai estar lá? E tu vai estar lá em nome de Jesus. O que que custa? Olha no Jeremias. Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. Lendo a partir do versículo 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, agora no versículo 13, agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Essa é a evidência que mostra que somos filhos amados de Deus e que estamos a trabalhar no caminho que leva para a vida eterna. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 28. Atos, capítulo 5, versículo 28. Não vos amonestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Esse povo eram opressores. Eles tinham poderes e tinham autoridades religiosas. O Senhor Jesus mandou os discípulos no que fazer e no que pregar. Mas estes aqui vieram e queriam ter a maior autoridade do que Cristo. E disseram aos apóstolos, será que não vos mandamos de não pregar mais nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, eu quero que vocês leiam junto comigo, 1, 2, 3, vamos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você é verdadeiramente salvo, pode ler isso. Se você é convertido e não vais ouvir qualquer outra voz, leia isso a partir da profundeza do teu coração. Se isso será a tua confissão, o teu cometimento em casa e no lugar de trabalho e até na igreja, em todos os sítios, você pode ler isso com confiança. Algumas pessoas podem vir ter contigo, faça isso, faça aquilo. Não faz coisa depressamente. Como é que isso é comparado com a palavra de Deus? Como é que isso é comparado com a minha consagração e com o meu cometimento? Então você vai dizer a ti mesmo, você não precisa falar com eles, você não precisa gritar a eles, você vai gritar dentro do teu coração para ti mesmo. Mas mais importa obedecer a Deus
do que aos homens. Não importa quem são eles. Não importa a autoridade. E Deus vai te dar a graça em nome de Jesus. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você não pode alcançar salvação sem obedecer a Deus. Você não pode alcançar santificação sem obedecer a Deus. Você não pode ter o poder do Espírito Santo sem obedecer a Deus. E também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Quando você sai do retiro e voltar em casa, a palavra de Deus vai te seguir, vai te acompanhar até em casa. Estas mensagens e o Espírito de Deus vivo vai te acompanhar, vai te seguir até em casa. Qualquer pessoa que você encontrar em casa, Jesus é maior do que esta pessoa. Qualquer um que você encontrar em casa, o Espírito Santo é maior do que esta pessoa. Qualquer um na igreja, um ministro, um líder sessional, o Espírito Santo é maior do que aquele líder. Qualquer um que está sendo convertido durante há muito tempo, lhe encontraste na igreja e ele vem a ti e te diz, faz isso. O Espírito Santo vai te lembrar da palavra escrita de Deus. E o Espírito Santo é maior do que todos, do que qualquer um. Qualquer um que quer se sentir mais alto, mais maior do que Cristo, o Espírito Santo, e quer ter a maior autoridade na tua vida, aquela pessoa é anticristo. Você não vai obedecer a um anticristo. Não sabeis vós que a quem vos apresentades por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado no passado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Você vai obedecer ao Senhor e vais obedecer a palavra de Deus. Esta é a razão pela qual nos deu a palavra. Esta é a razão pela qual nos deu a salvação. E esta salvação nos ajuda e nos garante a força e o poder para obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer. Repito, eu vou obedecer. E em todos os sítios, tu vais obedecer em nome de Jesus. Olhando aqui um momento, sem a obediência da minha parte, no início da minha vida cristã, eu não estarei aqui, eu não estaria aqui, e tu não estaria aqui também. Eu tinha um pai, o meu pai biológico, muito poderoso, cheio de autoridade, e quando ele disse, faz isso, você tem que fazer. Esse é o meu pai, era o meu pai. Nós éramos membros de uma igreja. Participamos no domingo. E se tivermos qualquer problema durante a semana, o meu pai vai no caminho natural. E se nós, os filhos, se ficamos doentes, ele nos dá coisas, misturas das coisas. Eu era muito jovem, mas não era nascido de novo. Mas continuei a ler a Bíblia. E eu descobri que na Bíblia que isso é errado. E quando o pai me dava aquela coisa, eu deitava num canto. E eu não lhe falava que
não usava. E depois nasci de novo. E fui ter com meu pai. E eu disse ao meu pai, pai, sabes o quê? Agora sou nascido de novo. Alguém grita amém. E eu disse ao meu pai, cara a cara, pai, já não vou fazer isso, já não vou fazer aquilo. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não a uma coisa que é errado, que é o meu pai. E quando meu pai me viu e olhou da maneira que eu falei, ele entendeu que uma mudança aconteceu no meu coração. Na base de entendimento, Deus falou comigo e eu tinha que obedecer. E eu estava debaixo de um ateu, o diretor da minha escola, um outro homem, um grande figura da minha vida. Aquele homem não era apenas um ateu, mas era um ateu militante. E ele falou com os outros, ele disse, é isso que devem fazer. Mas agora, eu já nasci de novo. Antes eu não era nascido de novo e eu fiz muitas coisas. Número coisa, eu voltei para o diretor e confessei. E confessei ao diretor, fiz a restituição, confessei de todas as coisas que eu tinha feito. E depois eu me tornei professor. Professores disseram a eles, todos os professores têm que aparecer no domingo aqui na escola para trabalhar. Mas eu sempre falo com o diretor que eu sou um cristão, não vou vir no domingo. E no domingo eu não ia. Eu vou à igreja. E voltei no dia seguinte a trabalhar. E todos os alunos que eu ensinava, eu disse a ele que se você é um novo nascido, é isso que você tem que fazer. E perante o diretor, que rejeitava a nossa fé, eu lhe falava na cara que não vou fazer o que é errado quando ele mandava. Falava diretamente para o meu pai. Falava diretamente para o diretor da minha escola. E falava do meu chefe quando eu graduei na universidade. Eu sempre fui obediente com a palavra de Deus. E o terceiro homem na minha vida, um pregador militante, um pastor militante, o pastor da nossa igreja, quando eu era ainda um membro daquela igreja. E então, eles não concordavam com o evangelismo. E eu vi na palavra de Deus que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. E então, comecei o estudo bíblico, comecei o evangelismo, mesmo assim, continuava a ir na igreja. Eu não pensava que qualquer coisa vai acontecer, porque está aqui a Bíblia. E então, o nosso pastor me chamou e me disse, sabe o que estás a fazer? Você quer ter outra igreja dentro de uma igreja? E eu lhe pergunto, o que isso significa? Igreja dentro de uma igreja. E eu lhe pergunto, será que eu criei uma outra igreja? E ele me disse, você está a pregar? E eu lhe disse, sim, estou a pregar. E ele me disse, você está a sair em todo sítio, e você está a pregar no autocarro, você está a pregar em todo sítio. E eu lhe disse, sim, estou a pregar. E ele me disse, nós não aceitamos isso aqui. E então eu lhe disse, afinal, você não aceita toda a Bíblia aqui? E ele disse, não é a nossa doutrina. E eu lhe disse, pastor, olha na Bíblia. A Bíblia diz, ide por todo mundo e prega o Evangelho. E ele me disse, não estou a brincar contigo. Presta atenção. Se continuares a fazer o que eu te mandei não fazer, e você está a me citar as palavras da Bíblia, sabe o que vai acontecer? Vamos te chutar fora da nossa igreja. E eu lhe disse, pastor, vai, faça isso. E continue a obedecer a palavra de Deus. E eventualmente, estamos a falar sobre algo que já aconteceu durante 41 anos e meio. Muito tempo. E eventualmente anunciaram o meu nome publicamente e disseram que já não era um membro da igreja. Eu nem comprometi. Eu nem disse, todos os meus amigos estavam lá. Eu não tinha outros amigos em outro sítio. Todos os meus amigos e todos os meus conhecimentos estavam naquela igreja. Para mim era como a solidão. Mas eu disse, solidão não importa. Eu vou obedecer a palavra de Deus. É assim que a igreja
bíblica da vida profunda começou. É por isso que você está aqui hoje. A obediência de um homem é que tornou isso tudo possível. Em todo o país ainda continuamos firmes naquela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos os países da África, nós ficamos firmes nesta palavra de Deus que nos mandou seguir paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu já sofri muito por causa desta obediência nos meus anos passados, em casa, na escola e na igreja. E agora que eu estou a ficar mais velho, que eu estou a ficar mais próximo do que o fim, do que 40 e tal anos, todas a palavra de Deus, enquanto eu continuo firme, enquanto eu continuo vivo, não importa o desafio, não importa a reação, eu vou continuar até o fim. E tu também vais continuar até o fim, em nome de Jesus. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filha. Tal pai, tal filhos. Vieram até comigo e me disseram que este não é o caminho. E eu abri a Bíblia para eles. Eu lhes disse, aqui está o caminho. Tudo que não estava segundo a consagração, que estava na Bíblia. Porque eu comecei e não vou olhar atrás. E eu sou assim até hoje. Depois que eu converti em 1964. Faz a matemática. É muito tempo, 1964. E desde que eu me transformei, fiquei na palavra. E eu serei obediente nessa palavra até eu morrer. Eu estou a passar esta coragem para ti. Eu estou a passar esta convicção para ti. Eu estou a passar esta coragem de educação para ti. Se a igreja bíblica vai continuar como igreja bíblica, você tem que ser obediente à palavra de Deus em nome de Jesus. Romanos capítulo 16, versículo 26. Da fé. Você disse que tens fé em Cristo. Ele te chamou para uma vida da obediência. Este é o caminho. Andai por ele. A graça para obedecer. E a graça para viver segundo a palavra de Deus. Aquela graça será abundante na tua vida em nome de Jesus. Assim que orares e pedir pela mais graça, o Senhor está a te dizer agora, não importa a tua condição, não importa a família de onde saíste, e não importa a seção onde pertences na igreja, você vai obedecer o Senhor completamente. Você vai obedecer o Senhor fielmente. E você vai obedecer o Senhor sem recuar atrás e vai descobrir a graça de Deus. Vai descobrir que a graça de Deus será suficiente na tua vida em nome de Jesus. Será que isso é verdade? Será que isso vai se cumprir? Será que vais ter a mesma graça que o teu pastor tem? Então levanta e fala com Deus. Isso vai requerer a oração. Vai requerer a oração. Fala com o Senhor, fala com o Senhor. Senhor, aqui estou eu. Nada vai me fazer recuar. Nada vai me fazer abandonar. Não vou deixar nada atrás. Eu vou obedecer ao Senhor. Obedeça a Deus no arrependimento, eu fiz. Obedeça a Deus na restituição, eu fiz. Obedeça ao Senhor na consagração, eu fiz. Obedeça ao Senhor na fidelidade, eu fiz. Obedeça a Deus, obedeça-lhe. Diga a Deus para te dar a graça para obedecer, a graça para viver segundo a sua palavra, sem temor, sem medo, sem timidez. Não importa quem estes povos são, tentando para te fazer desviar do compromisso. Você vai dizer não. Eu já comecei e não vou olhar atrás. Eu já coloquei as minhas mãos no chão e eu não vou olhar para trás. Fala com o Senhor. Não importa o que seja a perseguição, eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou nascido de novo. Eu quero entrar no céu. Nasci de novo. Não é brincadeira. Nascendo de novo, não é apenas teoria, é algo verídico.
E eu vou seguir o caminho do Senhor. Eu vou seguir o caminho do Senhor. O caminho da salvação. O caminho da justiça. O caminho da santidade. Ficando firme. Ficando firme. Você pode até dizer não ao teu pai. Dizer não à tua mãe. Pode haver algumas pessoas que estão a dizer que são o teu pai no Espírito, o teu pai no Senhor, e querem te fazer recuar do caminho da santidade. Você vai ter que dizer não a eles. Se ele quer que você compromete, ou então uma mãe no Senhor, se ela quer te desviar do caminho da justiça, você precisa dizer não. Um amigo querido, tentando te desviar, você pode dizer não a ele. Se ele quer te desviar do caminho de santidade, justiça e obediência. A tal chamada pessoa dedicada também quer te influenciar negativamente contra o ensinamento da palavra de Deus. O tempo já chegou para ter a graça, a força de dizer não. A obediência à palavra de Deus, sem olhar na cara de ninguém, é o que me levou até onde estou hoje. É o que fez com que essa igreja seja realidade. É o que levou esta igreja até onde está hoje. E se alguém quer te tirar fora por causa do dinheiro, por causa da influência, por causa de qualquer coisa, seja lá o que for que você está ganhando com eles, tenha a vontade de viver e morrer sem os seus dinheiros. Tenha a vontade de viver e morrer sem a sua ajuda. Diga, o seu é mais importante para mim. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Permite que a tua salvação seja verdadeira. Uma salvação que está disposta para viver na justiça. A salvação que está disposta para fazer a restituição. A salvação que te garante a graça de ir e não pecar mais. A salvação reconhecida pelos anjos de Deus no céu. Verdadeira salvação. A salvação escritural e bíblica que te dá o osso de trás.
que te dá a convicção. A salvação que semeia os teus pés no reino. E o vento e a tempestade pode vir. Não vai te abalar daquela vida. Permite que o sangue de Jesus te limpa. Que o Espírito de Deus te fortalece. Permite que a obediência seja a palavra central na tua vida. Viva para Cristo. Não importa o que vier, viva para Cristo. Não tenha qualquer amigo que vai te desviar, do caminho do céu. Tenha vontade para se separar deles. Não seja cometido a qualquer igreja, qualquer denominação. Onde não estão a pregar a totalidade da palavra de Deus. Os teus amigos estão ali, os teus parentes estão ali. O pastor dali me conhece pessoalmente. Irmão, estamos a falar sobre o céu. Ele não pode te levar para o céu. Na base de relacionamento e amizade sem a santidade, Ele não pode te levar no céu. Saia do meio dele e seja separado, diz o Senhor. Tudo que perderes na terra, o Senhor vai te multiplicar. Obedeça ao Senhor. Quando você nascer de novo, em todas as coisas, em todos os momentos, não importa os problemas e desafios na tua vida, permite que a tua ação, o teu comportamento, o teu caráter demonstra a obediência para o Senhor.